feitas aqui durante esse momento. Quero te pedir por nossa comunidade, pela nossa igreja, o Senhor continue nos conduzindo. O Senhor conhece as dificuldades que a gente tem enfrentado, os desafios que estão colocados tanto no nosso dia a dia, como igreja, as pessoas, suas famílias, suas vidas individuais, mas também no lugar que a gente ocupa dentro da cidade, dessa sociedade, no momento em que a gente vive no país também. Que o Senhor possa nos inspirar e nos oferecer, proporcionar situações de descanso, onde a gente possa também se alimentar, se reerguer diante dessas, enfim, tantas questões que aparecem, né? Tantas dificuldades, tantos desafios que estão colocados. E que nesse momento de culto seja um momento desse, onde a gente pode se alimentar, se recompor, a gente possa chorar aquilo que precisa ser chorado e se alegrar e agradecer por aquilo que merece ser celebrado. Fala mais uma vez com a gente, se mostra presente entre nós, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A gente vai começar cantando. Estar em tua companhia, meu coração já começou a orar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Vamos ler todo mundo junto? Melhor a gente sair da frente do você. Vamos lá, todos juntos. Louvarei ao Senhor, ó minha alma. Enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Ele mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos. O Senhor liberta os prisioneiros.
teu saber não tem limites, não tem limites. Tem tanta gente criado para louvar-te, por isso e querem ver no mar, interromper só para avisar que tem um HB20 prata com placa YB, que está atrapalhando a saída de um outro carro. Então, quem for o proprietário desse carro, se puder tirar lá, por favor. Bom, pequeno parênteses, HB20 prata. Foi. Olha, gente. não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
podem sentar. Agora a gente vai fazer um momento que a gente tem muito carinho. Vai ser uma apresentação de bebês. Passar a palavra para o Henrique. Vai conduzir esse momento. Bom dia a todas e todas. Bom dia. Convido você a refletir rapidamente num texto do Rubem Alves sobre a infância. A letra está pequena, vou me esforçar aqui na leitura. As crianças ignoram os relógios. Os relógios têm a função de submeter o tempo do corpo ao tempo da máquina. Mas as crianças só reconhecem os seus próprios corpos como marcadores do seu tempo. Se as crianças usam relógios, elas os usam como se fossem brinquedos. Que maravilhosa subversão! Usar a gaiola do deus Cronos como brinquedo do Kairos, o deus do tempo, o deus da vida. As crianças, do jeito como saem das mãos de Deus, são brinquedos inúteis, não servem para coisa alguma. Crianças não são para ser usadas como ferramentas, elas são para ser desfrutadas como brinquedos. Os olhos, diferentemente do resto do corpo, preservam para sempre a propriedade divina do rejuvenescimento. O sábio é um adulto com olhos de criança. Jacques Canuzzi foi um dos grandes educadores do século passado. Foi mansamente com as crianças do seu orfanato para a câmara de gás de um campo de concentração nazista. Ele deu a um dos seus livros o título Quando Eu Voltar a Ser Criança. E de acordo com Adélia Prado, que orou: meu Deus, me dá 5 anos de idade, me dá a mão, me cura de ser grande. Quero voltar para as crianças. E por quê? Por elas mesmas. É bom estar com elas. Crianças têm um olhar encantado. Visitando uma reserva florestal no estado do Espírito Santo, a bióloga encarregada do programa de educação ambiental me disse que é muito fácil lidar com as crianças. Os olhos delas se encantam com tudo. As formas das sementes, as plantas, as flores, os bichos, os riachinhos. Tudo para elas é motivo de assombro. E acrescentou: com os adolescentes é diferente. Eles não têm os olhos para as coisas, eles só olham para dentro deles mesmos. Eu já tinha percebido isso. Os adolescentes já aprenderam a triste lição que se ensina diariamente nas escolas: que aprender é chato, que o mundo é chato, que os professores são chatos. Aprender só sob a ameaça de não passar no vestibular. Por isso eu quero ensinar as crianças. Ensiná-las para que elas se encantem com o mundo. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início do pensamento, a capacidade de se assombrar diante do banal. Tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, um ninho de guaxinim, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, o zinir das cigarras, o carachar dos sapos. O sapo faz o quê? Ah, o sapo guaxa, legal. Os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. Dessas coisas invisíveis aos eruditos olhos dos professores universitários, eles não podem ver, coitados. A especialização os tornou cegos como topeiras. Só veem dentro do espaço escuro de suas tocas, e ali como veem bem. Mas aí nasce esse espanto diante da vida, esse espanto, essa curiosidade, a curiosidade da fuçação, essa palavra que não está no Aurélio, chamada pesquisa. Dessa fuçação nasce o conhecimento, e do conhecimento nasce a alegria. Rubem Alves. Bonito texto, não é? Nós temos aqui o prazer de hoje dedicar o Pedrinho. Cadê Pedrinho? Ah, tá aqui. Então quero chamar aqui o Pedrinho para vir
Ele pode trazer os seus pais, o seu irmão, Dudu Saulo, Dudu, a família para vir aqui. As avós também, o priminho Rafa, se quiser vir, fique à vontade. Mais alguém? A Mulher Maravilha também veio. Ela já foi dedicada? Acrescenta no PowerPoint, Pedro. Mulher Maravilha. Oi? Diana. Diana, o nome dela. Ah, papai tá aí. Esse senhor aqui é meu pai, viu? A Paulinha, já vai também. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do Pedrinho. Ele já é amigo de Deus. Ele já é fruto da graça. Ele já tem o olhar encantado. E talvez a grande tarefa da educação seja dar a ele a possibilidade de sempre ter um olhar encantado. Rapidamente, a capela, eu queria que a gente cantasse uma música de consagração, de dedicação. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, aquele que me amou, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Eu vou convidar você a ficar de pé e simbolicamente estender a sua mão sobre Guilherme, Aline, Dudu e especialmente o Pedrinho. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por tua presença, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela vida do Guilherme, a vida da Aline, o amor entre eles e o fruto desse amor. Primeiro veio o Dudu, que já encanta e melhora o mundo, e agora, há um pouquinho menos tempo, veio o nosso amigo Pedrinho. Deus, obrigado, porque ele é fruto da tua graça, ele é manifestação da tua vontade, ele é encarnação da tua fidelidade, ele é prova do teu amor, ele é rabisco de alegria para o mundo, ele é indício de que a esperança vale a pena. Obrigado pela saúde dele, obrigado por cada partezinha do corpo dele, obrigado pelo olhar encantado, infantil dele, e que a vida dele seja direcionada pelo teu Espírito, que os passos dele sigam o caminho bondoso de Jesus. Mais do que a herança familiar que ele vai receber e já está recebendo, que ele mesmo tenha um encontro profundo com Cristo, que já habita nele e que já nos ensina através dele. E que esta casa seja mais um endereço teu na terra, que seja a habitação do teu Espírito, que ali tenha a assinatura do Espírito Santo a cada dia, abençoando Guilherme, Aline, Dudu e Pedrinho.
que esta família desfrute da beleza da tua graça, passe com confiança pelas nebulosidades da vida, curta a beleza do tempo, se encante com as coisas mais simples, e o maior milagre todos os dias estará ali dentro de casa, que é o milagre da comunhão, de olhar para o lado e ver quem se ama, de ouvir sonhos infantis pela casa. Esse é o espetáculo da vida, o bem mais precioso e a prova da tua fidelidade. Obrigado, porque o Pedrinho encarna a tua fidelidade, materializa a utopia do reino, encanta o mundo e alegra a família. Nós hoje dedicamos aquilo que já vem de ti e já é teu. Vai com ele, o Senhor o ama, que ele te ame muito, sejam amigos para sempre, em nome de Jesus. Amém. Em perdoar pecados, a sua vocação, em lançar mazelas no mar do esquecimento, mostrando a grandeza da sua compaixão. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Trata-nos com ternura, faz parte do seu ser. Para honrar seus pactos, promessas, juramentos, em sua palavra, que nunca vai falhar. Que semelhante a ti, ó meu Senhor, não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Que semelhante a ti, ó meu Senhor, não há ninguém ou nada maior que o teu amor. Vamos voltar a cantar do início? Vamos fechar a cantar a repetição da música? Ter misericórdia, que exige o seu prazer, em perdoar pecados, a sua vocação, em lançar mazelas no mar do esquecimento, mostrando a grandeza da sua compaixão. Breve é a sua ira,
agora a gente vai ter o nosso momento de oração comunitária, que esse é o momento de partilha, de conhecimento, que você possa orar com a pessoa que está ao seu lado, que a gente possa compartilhar um pouco da nossa vida, as questões que a gente tem atravessado, agradecer por aquilo que de bom tem acontecido. Essa última música que a gente cantou fala um pouco sobre essas características de Deus, de um Deus que tem, talvez como sua principal característica, a misericórdia, a compreensão de quem somos. E às vezes a gente não é compreensivo com a gente mesmo, né? E a gente não aceita os nossos erros, as nossas contradições. E que a gente possa, nesse momento de oração, também colocar isso, assim. A gente também poder se compreender, se aceitar, aprender a se entender quais são as reações diante das pancadas que a gente toma na vida, né? A maneira como a gente reage. Então, que a gente possa partilhar sobre essas questões e pedir que Deus possa estar com a gente nesses momentos também. Que a gente possa sentir essa mão misericordiosa, graciosa, carinhosa com a gente. Bom? Então, oremos.
Deus, quero te agradecer nesse momento por essa oportunidade que a gente está tendo de estar reunido aqui na tua casa, nesta igreja, para te agradecer por essa semana que passou, te pedir que o Senhor continue conosco nessa semana que se inicia. Obrigada pela saúde, pelas forças, pelo ânimo, apesar da rotina, muitas vezes, que nos atravessa de uma forma ruim, e pelos problemas também que a gente, cada um, né, com a sua especificidade, tem enfrentado. Obrigada, Deus, pelo cuidado, pela tua fortaleza. Muitas vezes a gente não percebe, né, mas eu creio que tu ages, e obrigada por isso. Quero te pedir nesse momento, especialmente pela nossa igreja, pelo pré-vestibular, pelos nossos planos e próximos passos. A gente tem muitos sonhos, muitos desejos para a gente enquanto grupo, mas também para a gente expandir teu reino na terra, né? Em Niterói, no Rio de Janeiro, onde a gente estiver enquanto igreja, mas também nós como instrumentos teus em cada lugar do mundo, né? Que nós estivermos levando o teu reino de paz, justiça e alegria. Quero te pedir também por cada um que está aqui no momento específico de sofrimento, de angústia, de preocupação, que haja consolo e conforto e ânimo para a luta e para o que for necessário para que seja feito para essa semana e para o futuro. Te agradecer pelas conquistas, pelas vitórias, e te pedir que nos fortaleça em afeto, em generosidade, em companheirismo, também em militância, Deus. Apesar de um mundo desesperançoso e que às vezes nos desencanta mesmo, mas que o Senhor traga esperança. Eu me apego nisso. Quero te agradecer, te pedir, não comereça, mas em nome de Jesus, amém. Explicar o que me faz
convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, verso 18. Vamos ler a partir do verso 1. Mateus 18, a partir do verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra e que este seja um momento de edificação, de liberdade, de atuação do teu Espírito para promover o teu bem-querer em cada pessoa e na igreja como um corpo e para assim glorificar o nome de Jesus presente em nossas vidas, presente em nosso meio. Obrigado pela atualidade, pela eternidade dos teus ensinamentos. E obrigado porque quando nós provamos a tua palavra, comprovamos que é verdade. Mais do que conhecimento, é a partir da experiência com a tua palavra que sentimos em nosso coração a verdade que ela é. Que este momento seja teu para edificação, para a atuação tua sempre. A partir das nossas falhas, confusas e limitadas palavras humanas, totalmente humanas, mas que de alguma maneira a palavra eterna chegue a cada individualidade e a comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Segundo Brennan, que é autor do livro Evangelho Maltrapilho, que eu super sugiro a leitura, a preferência de Jesus por gente considerada de menor envergadura e sua parcialidade em favor dos maltrapilhos é algo irrefutável na narrativa do Evangelho. Por que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês precisam ser como uma criança? Se vocês quiserem descobrir o reino, perceber o reino. Tem algumas razões, várias razões, mas a primeira que eu compartilho com vocês é que Jesus escolhe uma criança como exemplo de como devemos ser, porque as crianças eram, de fato, desvalorizadas. Portanto, a valorização de uma criança era a valorização de alguém desvalorizado. Por isso eu começo essa reflexão com essa afirmação. Você lê o Evangelho, é muito irrefutável uma certa preferência de Jesus pela companhia das pessoas mais desvalorizadas. Pobres, cegos, coxos, leprosos, famintos. Os pecadores, categoria social para definir o outro, sempre o outro. Prostitutas, cobradores de impostos, perseguidos, marginalizados, cativos, possuídos por espíritos imundos, oprimidos, sobrecarregados, pequeninos, os menores, os últimos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Salta aos olhos que a maior parte do tempo Jesus está no meio,
convivendo com estas pessoas. Portanto, a valorização das crianças, que sequer eram contadas e consideradas, está dentro de um contexto mais amplo de valorização que Jesus dava às pessoas descartáveis, às pessoas descartadas daquela sociedade. As crianças não eram contadas e os discípulos disputavam ali quem era o maior em quando Jesus diz: assim funciona o mundo, os soberanos dominam sobre o povo, mas não será assim entre vocês. Tem uma distinção profunda entre a lógica de Roma e a lógica do reino, a lógica do império, a lógica da convivência entre os discípulos de Jesus. Quando os discípulos perguntam quem é o maior entre nós, eles estão reproduzindo a lógica de Roma, de hierarquia, de status, de um mais importante que o outro, de tapete vermelho e protocolos de valorização e desvalorização. Mas Jesus rompe com aqueles egos inflados e com aquela lógica cultural. Atenção, não era só uma questão subjetiva, individual. Eu estou muito vaidoso e quero ser maior que o outro. É mais do que um problema individual. É uma característica cultural. Jesus está rompendo com aquela vaidade subjetiva do coração, mas Jesus está rompendo com uma estrutura de poder e de privilégio. E apontando para uma criança. E dizendo o seguinte: aqui está a lógica do reino. Nesses que vocês desconsideram e desvalorizam. Diz Breno, a criancinha, que é a imagem do reino, é o símbolo daqueles que ocupam as posições mais inferiores da sociedade. Os pobres, os oprimidos, os mendigos, os cobradores de impostos, as prostitutas, as pessoas que Jesus frequentemente chamava de pequeninos, dos últimos, mas que acabam sendo os maiores e os primeiros na lógica do reino de Deus. Só tem um detalhe para aprofundar isso aqui. As crianças eram valorizadas por Jesus dentro de um contexto geral, em que Jesus valorizava os desvalorizados. Só que era mais do que um contato pontual, era mais do que uma ajuda, um momento aqui, outro momento ali. Eu quero chamar a atenção para o caráter permanente dessa postura na vida do Filho de Deus. Não era uma coisa pontual, era uma comunhão profunda, íntima e cotidiana com os maltrapilhos. Não era ir lá e voltar, era conviver, era partir o pão. Até porque, do ponto de vista da estratificação social da sociedade de Jesus, ele estava muito próximo desse universo. No judaísmo da Palestina do primeiro século, o sistema de classes era colocado em risca. Era legalmente, atenção a isso, era legalmente proibido misturar-se com pecadores à margem da lei, sentar-se com mendigos, com leprosos, os cobradores de impostos, que eram vistos como traidores da causa nacional, porque eles pegavam a riqueza do povo e passavam para o imperador, para o império, para o Estado, e frequentemente ainda subornavam o povo, enriquecendo em cima disso. Então, na verdade, quando Jesus convive com um cobrador de imposto, ainda chama para o seu grupo, ele está convivendo com um opressor e chamando para o seu convívio. Então, na verdade,
Jesus está rompendo algo muito profundo, porque havia uma seleção de pessoas que você podia ou não conviver. Dito isso, tem uma outra informação que melhora, sensibiliza o nosso olhar sobre o texto. No Oriente Médio, compartilhar uma refeição com alguém era muito mais do que comer junto. Era uma garantia de paz, de confiança, de fraternidade e de perdão. O momento da alimentação conjunta era sagrado. E era muito mais do que vamos nos reunir e comer alguma coisa. A mesa compartilhada seria a vida compartilhada. Até hoje, dentro de um certo judaísmo, de uma certa tradição judaica, dizer assim, olha, eu quero que você jante comigo na minha casa. Isso implica dizer, eu gostaria de iniciar uma amizade com você. Uma coisa é chamar para comer rosquinha e tomar café em algum lugar, num bar, numa lanchonete, por aí vai. Outra coisa é chamar a pessoa para dentro de casa para partilhar o jantar. O jantar equivale a venha para o meu Mikdash Mi'at. Confesso uma certa arrogância por ter falado essa palavra. Estuda, faz teologia, aprende mais palavras, a gente... Mikdash Mi'at. O jantar equivale a venha para o meu Mikdash Mi'at, que significa, olha que bonito, o santuário miniatura da mesa da minha sala de jantar, onde celebramos a mais sagrada e bela experiência que a vida proporciona, a amizade. Um santuário miniatura. Vem jantar comigo vem celebrar um pacto, vem desfrutar de uma comunhão. Eu tenho, confesso, recebido pouquíssimos convites para o Mikdash Mi'at dos irmãos e das irmãs. Essa coisa de uma igreja muito desconstruída, perde aquela dimensão, pastor está vindo, prepara o Mikdash Mi'at. Às vezes tem uma água. É brincadeira. Mas por que eu estou dizendo isso? Entenderam o valor simbólico e profundo da refeição? Entenderam? Agora pensa o seguinte, é a conclusão. Imagina o impacto de Jesus partilhando o pão, partilhando da refeição com aqueles considerados impuros, infiéis, imorais, perdidos, pagãos. Olha o escândalo, porque Jesus não está acenando de longe para a ralé. Jesus não está indo para os maltrapilhos. Entendam que essas são categorias da época e da sociedade. Não é que Jesus via dessa forma. Mas entendam o impacto. Eu não estou acenando de longe, eu não tenho um contato pontual. Eu me sento à mesa, junto com aqueles de quem vocês têm nojo. Por isso foi um escândalo. Lucas 19:7. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedava na casa de um pecador. Nesse caso, se referindo a Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus partilhava o pão. Jesus fazia santuários em miniatura para a celebração da amizade com as pessoas mais desvalorizadas da época. Seria impossível subestimar o impacto que essas refeições devem ter tido sobre os pobres e os pecadores. Imagina o impacto. Aceitando-os como amigos e como iguais, Jesus havia removido a vergonha, a humilhação e a culpa. Isso salta centenas de vezes no Evangelho. Poderia falar do cego em Jericó, Bartimeu, que se alegra, canta, se empodera e vai junto com Jesus.
Poderia falar daquela mulher que entra numa casa de pessoas da moral e da religião, lança os seus cabelos sobre os pés de Jesus e chora de gratidão. Poderia falar de 1000 exemplos sobre esse caráter escandaloso da vida de Jesus. De partilhar o pão, de produzir o santuário, de fazer um pacto de comunhão com os imorais, com os hereges, com os desviados, com os últimos, e dizendo no limite, esses estão entendendo o segredo do reino. Esses talvez sejam os primeiros, porque os primeiros se sentiram tão primeiros que vão se tornar os últimos. Por que Jesus pega uma criança? Porque mais uma vez ele está olhando para onde ninguém olha, está acolhendo quem ninguém acolhe, e está dando estas pessoas como sinal de referência e removendo dessas pessoas um sinal de culpa, de vergonha, de humilhação, de eliminação da comunhão. Então, por que Jesus valoriza as crianças? Porque elas são desvalorizadas dentro de uma cultura geral. Naquela sociedade isso podia ser mais nítido e objetivo, mas hoje ainda nós não vemos tanto as crianças como sujeito do saber. Ainda há uma desvalorização muito grande. Ao pensar, por exemplo, que milhares de crianças hoje estão desabrigadas, subnutridas, vivendo na precariedade. Ainda é um mundo que elimina a infância do ponto de vista do saber e muitas vezes do ponto de vista físico, do acesso ao básico para crescer. Mas Jesus também valoriza as crianças porque elas são incompetentes. Há uma incompetência muito deliciosa na infância. Há um não saber, em certo aspecto, muito interessante na infância. Jesus não acolheu as crianças e disse que a elas pertence o reino de Deus porque elas são inocentes, mas porque elas são incompetentes. Prova máxima que relacionamento com Deus é por graça, não por mérito, nem por esforço humano. A incompetência aqui não é no sentido depreciativo e pejorativo, mas existe um não saber na infância. Existe uma certa incompetência na infância. E esse não saber me parece ser valorizado por Jesus. Porque quando os discípulos brigam entre si, quem é o maior entre nós, quem sabe mais entre nós, quem guarda mais a lei entre nós, quem tem a melhor família entre nós, é muito saber, é muita competência, é muita performance, é muito produtivismo moral, é muita régua comportamental, é muita meritocracia religiosa. Como se o relacionamento com Deus fosse em função da nossa performance moral, do nosso saber e da nossa competência. Daí Jesus pega uma criança que nem sabe o que está fazendo, muitas vezes, e diz, essa que nem sabe o que faz. É um exemplo. Jesus está quebrando com uma lógica de competência e de mérito, porque não é pelo que se faz ou se deixa de fazer, porque não há um esforço infantil em direção a uma perfeição moral. Aqui eu me lembro do apóstolo Paulo, em Gálatas 1, 14 a 16, quem quiser acompanhar. Ele diz assim, olha, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. O que Paulo está dizendo aqui? Eu era zeloso, eu era o melhor da minha geração, eu guardava toda a tradição dos meus antepassados, eu era exemplar. Mas ele
que ele diz: Deus me separou desde o ventre materno. Portanto, era algo que existia antes do meu nascimento. Se era antes do meu nascimento, era antes de qualquer boa ou qualquer má ação. No ventre da minha mãe, a graça de Deus já estava sobre mim. Não era pelo que eu fazia ou deixava de fazer. Antes de qualquer atitude, certa ou errada, já havia o amor de Deus sobre a minha existência. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, está fadada ao fracasso toda tentativa humana de, a partir da sua performance moral, trazer Deus para si. Porque o grande absurdo do Evangelho é dizer que isso é em vão. Porque antes de tudo, para além de tudo, portanto, independente de tudo e eternamente, Deus já nos amou, quebrando as nossas bolhas de mérito e a nossa tentativa vã de apresentar a Ele alguma coisa que o agrade. Porque isso gera uma prisão, uma amargura patológica, uma vontade de tutelar comportamentos, uma raiva de quem vive numa margem mais profunda de liberdade. Nada é mais triste para o Evangelho do que o sentimento de culpa ser associado sempre ao cristianismo. Já ouviram a expressão culpa cristã? Nada mais certo. Porque historicamente o cristianismo se pautou pela culpa, enquanto a mensagem de Jesus se pauta pela graça. É o reino dos fracos, dos pequeninos, dos últimos, dos incompetentes. E o cristianismo se pautou na doutrina, no dogma, no escândalo moral. E fez fogueira, cruzada, colonização, genocídio, torturou, matou, excluiu, tentando excluir o que no coração de Deus, por causa de Cristo, sempre teve incluído. O Deus deste cristianismo legalista é capaz de toda forma de preconceito. Quando nós vemos Deus dessa forma, diz Brennan, sentimos-nos compelidos a nos envolvermos em alguma espécie de mágica para aplacá-lo. Isso aqui é fundamental. Quando a gente vê Deus assim, como aquele que dá bênção se a gente age bem, e aquele que castiga se a gente age mal, e às vezes a gente nunca vai dizer que acha isso, mas vive a vida inteira sentindo isso dentro do coração. Porque é muito fácil falar que o relacionamento com Deus é pela graça. Difícil é viver essa margem de liberdade, transformando o nosso coração para a gente viver a comunhão com Cristo. Mas quando a gente acaba vivendo a fé dessa forma, o Brennan diz o seguinte: a adoração de domingo torna-se um seguro supersticioso contra os caprichos divinos. Em outras palavras, no limite, a gente adora para que a ira de Deus não nos aplaque. A gente agradece pela bondade dele de não nos eliminar. Deus, obrigado. Eu sei que a tua disposição vai acabar comigo. Mas obrigado por não me eliminar no meu primeiro erro. Então isso gera um conflito permanente, uma frustração que, via de regra, projetamos nos outros. E aí o Breno conta uma história muito rápida que ele diz assim: um pecador chegou no céu e disse: poxa Deus, a igreja me excluiu por causa dos meus erros, eu não consegui entrar e conviver. Então Deus responde: está reclamando de quê, meu filho? Também não me deixaram entrar. Então, pedir a Deus com muita humildade que este seja um espaço de não julgamento sobre as fraquezas humanas,
mas de acolhimento das nossas oscilações. E que os incompetentes vão descobrindo a cada dia o sabor da experiência com Deus. Desse amor que nos atravessa, que nos acolhe, que nos salva. Porque no limite, tem a categoria de Lucas, o pobre economicamente, lá do Sermão da Montanha. E tem a categoria de Mateus, os pobres em espírito. No limite, todos nós somos os pobres em espírito. Somos os falhos, os oscilantes. Mas que Jesus chama para um jantar. Nos dá a dignidade por Ele. E convida para a celebração de uma amizade que não é por culpa, medo, mérito ou demérito. A penúltima característica é porque as crianças têm a incapacidade, às vezes constrangedora, de fingir. Crianças não fingem. Elas dormem no meio da mensagem. Como se nada tivesse acontecendo. Aí o adulto pede para o pastor falar mais baixo. Tiago, por favor, comparecer ao gabinete pastoral após o culto. Ah, não existe. Perto do ponto final do 47, a gente conversa numa árvore, tem uma sombra ali. Então eu estou atendendo ali. Todo domingo. É Felipe dos Anjos ali? Aí isso me emociona profundamente. Felipe é um irmão, um amigo, pastor hoje lá, um dos pastores da Igreja Batista em Água Branca, na cidade de São Paulo, né, tio Luiz, cidade de São Paulo. É você, tá aqui, né? E aí vai ficar mesmo? Vem visitar a gente? Eu vou voltar para a mensagem, depois conversa. Foi até errado isso, o povo é pedagógico da mensagem. Vou falar com você agora. Mas as crianças têm a incapacidade de fingir. Aí o Breno conta uma história, Maganha, que é assim, ele tinha um sobrinho de 3 anos de idade que foi visitar ele com os pais. Daí tocou a campainha, ele abriu a porta, viu o sobrinho dele, o John, e ele disse para o John assim: "Oi, John, que bom ver você." E John respondeu: "Onde estão os biscoitos?" Muito bom. Muito bom. É uma autenticidade, às vezes, constrangedora. Que a criança não tem que lutar para alcançar uma posição de onde poderá se relacionar com Deus. A criança não quer arrumar modos engenhosos de explicar a sua posição para Jesus. A criança não tem que criar um rosto aceitável para si mesma. A criança não tem que alcançar determinado estágio de sentimento espiritual ou de compreensão intelectual. Tudo o que ela tem que fazer é aceitar com alegria os biscoitos, as dádivas do reino. Tem uma autenticidade, tem uma espontaneidade, tem uma liberdade. Porque aquele modelo que às vezes nos atravessa do legalismo necessariamente gera hipocrisia. Eu tenho que ser para o outro. E o que a gente percebe é que as crianças são porque são. São com pouquíssima capacidade de vestimenta moral. São na liberdade, na espontaneidade, na autenticidade. É muito bonito perceber que podemos ser assim diante de Deus. É o inverso da lógica da culpa. É o convite para uma liberdade profunda diante de Deus. E a última característica é porque as crianças vivem o agora. As crianças vivem sempre o único tempo que existe, o presente. Não importa o passado, o que fizemos de bom ou de mal. Fica uma sugestão na mensagem de hoje. Não se apegue tanto assim aos seus defeitos. Também não se apegue tanto assim aos seus feitos. Lembro aqui de Filipenses, capítulo 3, verso 13, quando o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, ele acaba de falar novamente da sua origem mais
reta do ponto de vista da lei. Daí ele fala que conheceu Cristo e por isso ele se desapegou dos seus méritos e dos seus deméritos, porque ele ganhou Cristo. Se há algum mal, Cristo perdoou. Se há algum bem, não é maior do que o bem da presença de Cristo na vida. Ele chega ao limite de dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque descobriu o bem mais precioso. E ele diz em Filipenses 3:13, irmãos, depois disso tudo, de ter desapegado do mérito e do demérito, de ter ganhado Cristo, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão diante de mim. E eu me fiz a seguinte pergunta para o texto: o que Paulo estava esquecendo? O que Paulo estava deixando para trás? Levantei aqui imaginações. Talvez Paulo estivesse dizendo assim: eu estou me esquecendo do apedrejamento de Estevão. Conhece essa história? Quando Estevão foi apedrejado pela fúria moralista, e Paulo pegou os casacos, os coletes das pessoas que iam apedrejá-lo. Ele foi conivente, ele foi cúmplice. Vocês imaginam a dor desse homem no decorrer da sua vida? Depois que ele se converte, se quebranta? É uma imagem dura. É uma tormenta. No limite, ele foi cúmplice de um assassinato. Eu não sei quantas vezes Paulo se lembrou desta queda, desta falha. Mas há um esquecer-se no sentido de permitir o seu recomeço. Sabe o filho pródigo que sai de casa, que rompe com a casa, que abandona o coração paterno, materno? O quarto dele nunca foi ocupado por ninguém. O quarto dele nunca foi ocupado por ninguém. Não houve substituição. O pai deixou o quarto ali, com as roupas ali, com o cheiro do filho ali. Por quê? Porque apesar do rompimento, o quarto ainda era dele. E se ele voltasse, o quarto estaria lá. Porque esse é o Deus que espera no portão, cuja porta está sempre aberta para aproximações e distanciamentos. Eu sei, Deus é absurdo. Eu sei, a graça de Deus é incompreensível para a justiça humana. Eu sei, a gente trabalha com mérito e demérito o tempo inteiro, com os outros e com a gente. Eu sei, a gente confunde justiça com vingança no mundo de hoje. Eu sei, dá medo pregar isso e as pessoas acharem que podem fazer qualquer coisa, porque Deus é amor, eu sei disso tudo. Mas eu prefiro o risco disso do que pregar um legalismo morto para construir comportamentos programados que não conhecem Deus. Se há alguma chance de melhorar o mundo, se há alguma chance de transformar o caos em uma ordem generosa e harmoniosa, se há alguma chance de levantar altares por aí, se há alguma chance de jardins serem espalhados pelo caos urbano, não é por medo, por culpa ou por pressão. Isso vai ser feito por gente incompetente, falha, até certo ponto imoral, mas que descobriu em Deus um amor tão grande que não consegue mais guardar esse amor para si. O mundo não é transformado pelo perfeccionismo moral. O mundo é transformado pela autenticidade de um coração juvenil, pelo encantamento de um olhar de criança.
por pessoas falhas e oscilantes, mas que, cheias do Espírito Santo, conseguem transbordar os valores do reino de Deus e assim fazem no meio da sua confusão mental e das suas falhas de caráter. Esse é o reino de Deus. Talvez você tenha que se esquecer dos seus defeitos. Mas Paulo também talvez tenha que esquecer dos seus feitos. Porque quando ele escreve esse texto, ele já se converteu. Imagina a moral, Mayra. Jesus veio falar direto comigo. Aliás, às vezes Paulo me parece um pouco arrogante assim, nos textos. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele que fala isso? Eu também posso falar isso. Sim, eu comprei esta sandália, igualzinha que Cristo usava. E agora eu posso dizer, me imitem. Eu imito Cristo. Depois eu passo o endereço certo, você sai dali cristão. Você compra e sai cristão. É piada, viu? Filipe dos Anjos. Mas tem que se esquecer dos seus feitos também. Porque, veja bem, quando Paulo fala isso aqui, ele já se converteu. Isso, Jesus já falou direto com ele já viajou o mundo, ele já viu milagres, ele já pregou, ele já viu coisas extraordinárias acontecendo na vida dele. Mas talvez eu perguntando, Paulo, você também não tem que se esquecer um pouco disso? Ou seja, tem que se esquecer dos seus defeitos, mas também não se apegar tanto aos seus feitos. As coisas têm que dar certo hoje como deram naquele dia. E você tenta reproduzir no presente as condições lindas de um passado em que em algum momento deu tudo certo. Também tem deixar o bom para trás. Daí tem a ver com a mensagem de domingo passado. É saber transgredir o passado, deixar o futuro vir. Isso quer dizer, inclusive, deixar o estreito do passado e o bom do passado. E viver na radicalidade do presente. A gente não é tão mal assim, a gente não é tão incrível assim. Nem se condenar para sempre por erros cometidos, nem se fixar para sempre nos nossos acertos do passado, como se tudo tivesse que acontecer sempre da mesma forma. Por vezes, nós somos reféns demais da queda ou do pico. Queremos ou muita culpa ou muita glória, muita depressão ou muito êxtase. Temos que encontrar na vida um certo sabor da planície. A vida tem oscilações, momentos mágicos e terríveis. E olha, às vezes, não sei se eu vou falar uma besteira do ponto de vista psicanalítico, mas às vezes a gente também fica fixo no declive, na queda. Não sabe viver sem aquele drama para baixo. Tá bom, foi minha terapeuta que me disse isso, ela é psicanalista, então deve estar certo. Então saber é contemplar a graça do presente. Para a criança só tem isso, só tem o agora. Isso é muito louco e é muito bonito. E eu termino com uma história que o Brennan conta, que eu me apaixonei por ela. Olha só que bonito, é a prova da beleza do presente. Um monge estava fugindo de um tigre feroz. Começou a fugir, correr. De repente ele se depara na frente de um abismo, de um despenhadeiro. Ele olha para trás e vê o tigre feroz se aproximando. Situação complicada. Mas então ele percebe uma corda que pendia assim para baixo do despenhadeiro. Ele diz, excelente. Ele pega a corda e começa a descer. Que alívio, deu tudo certo, vida que segue. Então esse monge olha para baixo. Bem, me livrei do tigre lá em cima, para onde eu estou indo? Quando ele olha para baixo, ele vê assim, uma extensão enorme de rochas pontiagudas. Ele diz, ferrou. Ele é cristão, ele falou, ferrou. Aí ele está descendo. Aí ele olha para cima, o tigre feroz chegou na ponta. Ele olha para baixo, vê as rochas extensas pontiagudas. E para deixar tudo pior, nada que é ruim chega ao seu limite, pode ter um piorzinho depois. 2 camundongos queridos se aproximam da corda e começam a roer a corda, devagarzinho. Bom, né?
Então, você não sente assim, cara, parece o Joseph Klimber. Não é? Vale ver muito na adolescência esses vídeos. Só eu, né? Aí, em cima o tigre, embaixo as rochas pontiagudas e as criaturinhas de Deus, os camundongos, lá roendo as cordas. Nesse momento, no mínimo tenso, ele percebe um morango ao alcance da sua mão, assim, no despenhadeiro, preso ali. Daí ele vai, pega o morango, come, diz: que delícia, que maravilha, é o morango mais gostoso que eu já comi na minha vida. E a história acaba aí. No próximo culto que eu prego, daqui a um mês, aí a gente não tem, a história acaba aí. Cada um completa do jeito que achar melhor. Se ele tivesse se preocupado com as rochas abaixo, futuro, ou com um tigre acima, passado, ele teria perdido a chance de saborear o morango que Deus estava dando a ele no presente. Foi o morango mais delicioso que ele comeu na vida. Crianças se apegam aos morangos do aqui e do agora. Radical experiência do presente. Onde Deus se revela. Na eternidade teremos um agora eterno, com morangos deliciosos, naquela mesa de jantar, na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei o quanto de dor o teu passado te implica. E eu não sei o quanto de ansiedade o teu futuro te mostra. Mas eu creio que hoje tem morangos de Deus para você experimentar o sustento da graça sobre a sua vida. Não tem momentos que são assim? Que você no limite tem que dizer, ou ouvir Deus dizer, que é dele, somente dele, todo o trabalho. E que o teu único trabalho é descansar nele. E nesse refúgio há morangos deliciosos. Porque no limite a vida é só o presente mesmo. As crianças eram acolhidas por Jesus porque eram desvalorizadas, incompetentes, porque não conseguem fingir, cadê o meu biscoito? E porque vivem impressionantemente o agora. Eu olho para Maria, minha filha, ontem realmente já foi. E amanhã realmente não chegou. Está lá Maria me ensinando, vivendo a radicalidade do hoje. E às vezes ela chora, e quem conhece minha filha, ela não está chorando agora, eu tenho certeza, porque a gente estaria ouvindo se ela tivesse. Ela está em Laranjeiras. Ela chora, agora que a piada fez sentido, as pessoas não sabem onde minha filha mora. Mas ela chora de um jeito que às vezes ela chora assim em casa, beleza, mas chora no shopping, na praça, no culto, porque não sabe fingir. Chora mesmo. Passam 2 minutos, sei lá, gol do Gabigol, ela está feliz. Ri para um lado, ri para o outro, brinca. Aí eu fico olhando assim, já foi o choro. Cara, que sabedoria. Ela espero que, ela vai perder isso, né? Espero que o menos possível. Que a vida é um transitar de choro e riso. Então chora com liberdade e ri com alegria. E vive o hoje. E quando tem uma insegurança, ela corre para o braço. Primeiro da mãe, reconheço. Depois do pai. Mas quando quer brincar, também puxa a mãe, também puxa o pai. É a criança demais. Porque talvez vocês tenham que fazer com Deus. Chorar no colo, sorrir com Ele. Aceitar os morangos. Adentrar na eternidade. Onde só vai ter incompetente e criancinhas de 5 anos de idade. Deus nos abençoe. Convido você a fechar os seus olhos. Querido Deus,
obrigado de coração pela leveza do universo infantil. E obrigado porque Jesus, teu Filho, olhou para os discípulos a quem ele tanto amava e percebeu que os discípulos estavam caminhando por uma lógica meio errada. E obrigado por esses 2, 3 versos do Evangelho, que não é só uma letra, tem uma atualidade de palavra. Obrigado porque Jesus olhou para aqueles egos inflados e cansados e simplificou, chamando aqueles olhos para uma criança. Deus, está removida a culpa, está anulada a vergonha, e de uma maneira que a gente nem sabe dizer, não há qualquer necessidade de atitude nossa para a conquista do teu amor, porque nós somos alvo deste amor avassalador, incondicional, que não conhece mérito e não conhece demérito. O que fazer, meu Deus, diante de tamanha liberdade? Nós queremos viver por gratidão. Nós queremos viver por quebrantamento de coração. Mais do que uma visão interessante de mundo, do que uma igreja contextualizada, arejada, acolhedora, nós queremos a vitalidade do primeiro amor, a chama do teu Espírito, a renovação do nosso entendimento que não está em nada pronto, para que possamos ir descobrindo ao longo da vida esse morango delicioso que Paulo chamou de boa, perfeita e agradável vontade tua. Nos dá essa bênção, Deus, de uma vida livre e comprometida, desapegada, descentralizada, longe das seduções do ego inflado, que a gente possa se sentir um grãozinho de areia, quase um nada, mas um grãozinho de areia por quem Jesus daria a vida 1000 vezes se necessário. Que milagre, Deus! Sentir-se um nada e ao mesmo tempo tudo, pequenino e ao mesmo tempo grande, falho, mas ao mesmo tempo cheio de virtudes, efêmero e ao mesmo tempo eterno, porque no limite, nem no vale da sombra da morte nos faltará o teu morango, porque até ali a tua presença estará conosco, atravessando a fronteira do espaço-tempo e nos levando ao reino dos incompetentes, dos que não sabem fingir, o reino daqueles cobertos por essa graça estranha, por esse amor universal, por esse perdão anterior, por essas mãos abertas, por essa fragilidade do Todo-Poderoso, por esse poder do Todo Frágil. Obrigado, meu Deus, pelo teu olhar que encanta o mundo, que traz esperança. E se há alguém aqui hoje sobrecarregado, pesado, amargurado, adulto demais, preocupado demais com o futuro, preso demais pelo passado, Deus, que o Espírito Santo, com o seu selo de infância, possa hoje trazer a paz que excede todo entendimento. Porque há um morango a ser desfrutado, há um altar a ser erguido, há uma flor a ser cultivada, há uma oração a ser feita, há um louvor a ser cantado, porque tu és o Deus do agora, do eternamente agora. Obrigado por quem tu és. Não tenho nada a te apresentar. E obrigado por ter te apresentado para nós. Antes que houvesse o mundo, o Senhor já tinha decidido não contar nossos méritos ou os nossos deméritos. Somos gratos por isso, em nome
do menino de Nazaré. Amém. Paixão faz das cinzas renascer alento.
gente vai para o momento final agora do culto. Tem mais para ver? Então, é o momento que a gente tem de falar sobre a contribuição que a gente tem para manter